dois últimos chegaram, além da Deus, eu sei que não. Tem parente na família, alguma coisa que seja engenheiro ou arquiteto? Não. Não? Também não? Não. Não? São de Londrina? Sim. Vamos lá. Vou rapidinho. No primeiro momento, quando o aluno do terceiro, segundo colegial pensa, ou já vem pensando em fazer o vestibular, no caso de engenharia, seja na Unifil, na Unipar, na UEL, fora de Campinas, a primeira impressão que o aluno ainda do colegial, ou já se formou no colegial ainda, na faculdade, está pensando em fazer, a primeira ideia que tem do engenheiro é fazer prédio, né? Fazer prédio, fazer viaduto, projetar. Essa é a primeira grande ideia. Alguém aqui na sala tem alguma ideia, exceto as pessoas do primeiro ano, ou eventualmente do terceiro, eventualmente esse bate-papo não acontece. Tem ideia de outras atividades do engenheiro civil que não seja especificamente executar, fazer um prédio, uma casa, um barracão, ou elaborar um projeto estrutural, por exemplo. Alguma outra atividade de engenharia que não seja exclusivamente ficar no canteiro de obras ou elaborando um projeto. Perícia. Quem falou? Perícia. Você viu na palestra passada? Na quarta-feira? O tema foi justamente esse. Quem perdeu, perdeu. Porque a palestra, na minha opinião, de trabalho nessa área. Uma palestra muito bem dada pelo Paulo. Acho que, inclusive, é uma disciplina extracurricular com objetivo de vez e com referência. Perícia de engenharia. Mais alguma outra atividade? Gerenciamento de obra. Vamos imaginar o gerenciamento de obras não deixa de ser uma execução de obras. É o engenheiro que está no canteiro de obras, gerenciando o universo de variáveis que tem uma obra. Porque quando você vai fazer uma obra, o projeto que a gente chama de projeto mãe, o projeto que comanda a obra, é o arquitetônico. Seja uma casa, uma indústria, um barracão, um prédio, é o arquitetônico. Inclusive o prédio é um viaduto. Primeiro você tem que saber o que ele tem que atender. Por exemplo, um apartamento vai ter 3 quartos, 2 quartos, 3 banheiros, 1 banheiro, a sacada com churrasqueira ou não, a casa, o barracão. Por exemplo, a sala de aula, qual a dimensão necessária para abrigar X alunos, a altura do pé direito, a dimensão da janela, para que ela tenha iluminação e ventilação suficiente para a quantidade máxima de alunos ou de pessoas que possam estar aqui dentro. Então, tudo isso é dimensionado pelo projeto arquitetônico. Depois do arquitetônico, que é o projeto mãe, nós temos os projetos chamados complementares. Então, o projeto mãe, nós temos o arquitetônico. Depois tem os complementares. Dele nascem os demais. O primeiro dele é o estrutural. Depois tem o hidráulico. Obrigado por ter sabido. Depois tem o elétrico. E, eventualmente, outros projetos, dependendo da complexidade da obra. O projeto arquitetônico, que a gente chama de projeto mãe, que apenas é a classificação do jogo, deveria ser feito por um arquiteto, mas tem engenheiro de projeto arquitetônico. Assim como a execução de obra deveria ser feita por um engenheiro, mas também tem arquiteto que executa. Essa separação até onde vem o arquiteto e até onde vai o engenheiro, ela é meio confusa, tanto é que o Conselho Regional das duas atividades era o mesmo, era o CREA até 3, 4 anos. Quando os arquitetos saíram do CREA, era o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e os técnicos, né, de edificações, de elétrica, os arquitetos montaram um caos, sem aluno, né? Conselho de Arquitetura e Urbanismo, eles saíram do CREA. E essa separação, até onde o arquiteto vai, até onde o engenheiro vai, não está muito clara. Então, os dois conselhos, mais a lei federal, que dá a nós a atribuição de atividade de engenharia e dá a eles, os arquitetos, é uma lei federal, então não adianta o conselho querer mudar, é uma coisa um pouco mais complexa. Então nós podemos fazer projeto arquitetônico, mas eu entendo que nós não temos habilidade suficiente para isso, porque eles estudam a história da arquitetura, a história de um monte de coisa, para chegar no projeto arquitetônico. Já nós temos uma formação, vocês de engenharia, alunos de engenharia, para justamente executar aquela obra projetada da melhor maneira possível e elaborar os projetos complementares. O estrutural que determina a dimensão da viga, do pilar, a espessura da laje, se esse piso aqui vai suportar uma máquina, vai suportar uma indústria, e essa máquina vai pesar X toneladas, vai vibrar, esse piso tem que suportar tudo isso. Então, a parte estrutural. O hidráulico determina as tubulações de água fria, de água quente, de esgoto, de água pluvial. Água pluvial, não água fluvial. Então, se calcula a saída do rio, é a água da chuva. Erros básicos, né? Água pluvial. Água fluvial é água do rio, certo? Concorda? Mas não está errado. Então,
parte hidráulica, aquecimento de água, e inclusive o somatório do hidráulico elétrico pode fazer a infraestrutura do ar-condicionado. Ele atrás tem uma rede elétrica, uma rede de água, uma rede de esgoto daquela máquina. O projeto elétrico determina a quantidade de luminárias, interruptor de tomada, a capacidade, a carga máxima, se suporta só ventilador, se suporta o ar-condicionado ou não. E outros que eventualmente sejam necessários. Por exemplo, a esposa da minha engenheira trabalha durante 8 ou 9 anos no Hospital Evangélico como engenheiro de manutenção. Uma pedra nas costas. Obrigado. Por exemplo, vocês fazem ideia do que passa por trás da parede do hospital em termos de tubulação, além da tubulação hidráulica e elétrica, aquele gás que vai no paciente, o oxigênio, 1 milhão de coisas. Atrás de uma parede do hospital, às vezes nem parede tem. É um conglomerado de tubo, tubinho. Então aí são instalações específicas para cada caso. Por exemplo, aqui não daria para instalar um laboratório de análises clínicas. Teria que ir para cada laboratório um ponto de esgoto apropriado para isso. Você for fazer uma obra, por exemplo, lá no escritório, meu sócio executava obras de hemodiálise. Alguém tem na família, alguém faz chamamento de hemodiálise, vai lá 3 vezes por semana, 5 horas sentado na cadeira, fazendo quase que a filtragem do sangue. Aquele esgoto da limpeza do sangue tem que ser muito bem tratado, ele é coletado numa rede própria, vai para um local devidamente projetado e calculado, para aquela água ser tratada e depois ser jogada na rede de esgoto comum do esgoto sanitário. Então, esse outros pode abrir uma série de atividades. Ou seja, alguém imaginava que o engenheiro civil poderia se formar na Unifil, daqui a 3, 4, 5 anos, e trabalhar com cálculo hidráulico, exclusivamente com cálculo hidráulico. Lembrando que hidráulico é água fria, água quente, esgoto, prevenção e combate a incêndio. E infelizmente, em função daquela tragédia com o lá em Santa Maria, 3 anos, mais de 270 pessoas morreram naquele incêndio da boate, as normas de prevenção e combate a incêndio ficaram mais rígidas. E a fiscalização, quer dizer, o lado bom da tragédia, ficou muito mais rigorosa. Tem um prédio que normalmente está pronto e que a largura da escada é 1,20 m. Só que ela colocou o corrimão desse lado, o corrimão desse ficou com 1,16 m. O bombeiro não está liberando a permissão de uso do prédio. Mais de 5 centímetros, 4,5. A escada tem 1,23 na verdade. Ou seja, o corrimão ele não é encostado como esse lado de cadeira na parede. Ele tem um distanciador para poder caber a mão, certo? Se esse distanciador fosse 1 centímetro menor de cada lado, num prédio de 25 andares, a escada passaria. Então, opções de dar todos os corrimãos, e não corrimões, plural de mãos, do prédio inteiro, reduzir esse espaçador. Se reduzir o espaçador, está dentro da norma para caber a mão aqui, é outro problema. Mas se não fizer isso, a escada está menor que o mínimo necessário. O prédio está pronto, literalmente pronto, e não sai da documentação do governo, está na negociação, para ver o que a gente fazer. Pode comprar uma solução. Então, engenheiro civil calcula as instalações hidráulicas de prevenção e combate a incêndio de um prédio, de uma casa, de uma indústria. Depois você imagina o seguinte: calcular de uma casa, 2, 3 banheiros, uma cozinha, mais serviço. Tempos de compra. Um prédio, imagina que a caixa d'água está lá em cima, no 25º andar, cada andar tem 3 metros, então é um prédio de mais ou menos 80 metros de altura, certo? Considerando o térreo, então dá 80 metros. Se essa água vem lá de cima até aqui embaixo, o que vai acontecer no primeiro, segundo e terceiro andar? Ela vai explodir a tubulação aqui embaixo. Então, no meio do caminho é calculado, você faz com quebra a pressão, com o equipamento apropriado, para que a pressão da água pare, diminua, para atender o de baixo, então estoura a conexão de baixo. Tudo isso é feito por um engenheiro civil especialista em cálculo hidráulico ou em cálculo estrutural. Por exemplo, nessa sala de aula, não poderia ter uma viga que viesse até aqui embaixo. Aí a sala ia perder a finalidade, você parar no meio. Você não tem que calcular uma viga de uma altura máxima, de dimensão máxima, e não perca a finalidade da sala. Aí surge aquela fissurinha do pilar, lá em cima, num terço de cenário, aquela fissura. O que é aquela fissura? Olha lá, eu não sabia, aí não há uma inicial. Ela foi causada por uma má execução, o concreto não estava suficientemente pronto para ser aplicado quando foi aplicado, aquela coisa da pressa, tem que entregar a obra amanhã, tem que entregar, faz correndo, e essa fissura aparece 40, 50, 60, 90 dias depois. Ou um problema de solo, pelo jeito tem uma pelo, tem uma rampa, tem um toque embaixo. O solo cedeu um pouquinho, tem mais ali embaixo, tem uma outra fissura.
bem acima do bate-cadeira. E só para aquele pilar, nesse aqui pelo menos não identificado. Então a impressão que se tem é que esse prédio dá uma pequena jogadinha para a esquerda. Muito suave, não aconteceu nada, não está causando nem risco, nada, não há risco nem de queda. Mas isso é um cálculo estrutural ou um construtor de solos, para saber se o solo foi bem compactado, a profundidade da estádio. Alguém aqui já faz estádio em obra? Faz prédio, casa? Oi? Trabalha com o quê? Indústria? Você faz estágio onde? Lá em Ituri? Meu Deus, boa sorte. Cara, é muito bravo. Por exemplo, a fundação, para começar a subir essa sala de aula, tem outra em cima. Então nós temos aqui um pé direito. Todo mundo sabe que é pé direito, né? A altura livre, mais ou menos 4 metros. Mais 4 metros em cima são 8. Tem 40 pessoas aqui, mais 40 lá em cima. Mais o piso, mais o concreto, mais a pica. Isso aqui tem um peso. E você tem que fazer uma fundação lá para baixo. E sabe-se lá quanto ela tem que afundar em função da resistência do solo. Que é calculado, que é determinado pelo cálculo estrutural, em parceria com o engenheiro que trabalha com solos. Aqui em Londrina, por exemplo, tem a Politécnica, tem a Basestac, tem o Schinde, tem o Costa Branco, o tal de Alfredo Braz, não lembro o nome dele agora. Só trabalham com terra, com dimensionamento da fundação do que será executado, seja um prédio, uma sala de aula, uma indústria, um barracão, uma loja. Então, tudo isso está fora da obra do dia a dia. São projetos feitos antes de começar a obra. Então, você, partindo do projeto mãe, você desenvolve um projeto estrutural, que são pilares e imagens, e mais a fundação da obra, certo? Com esse projeto, você desenvolve o hidráulico, elétrico e tantos outros quanto forem necessários em função do que vai ser instalado naquele ambiente. De posse de todos esses projetos, contrata-se um gerenciador de obras, que primeiro vai verificar se por acaso o cidadão não projetou passar um cano de água de chuva no meio dessa viga. A viga pode ser furada se não tiver disciplina. Ela pode ter um furo em alguns lugares, desde que você consulte o projeto estrutural. Doutor, deu azeda, vou ter que passar um cano aqui. E não posso passar por baixo da viga pelo problema corrente, tem que passar no meio da viga. Aonde eu posso furar? Aqui, a 1 metro para baixo, 1 metro para cima, mais ou menos, ele vai determinar, em função do cálculo que ele fez, um tamanho máximo de furo que você pode fazer e aonde você pode fazer. Isso acontece muito no prédio mais antigo. Por exemplo, agora com o advento desse ar de split, aí nem tanto, mas aqueles ar que tinha um duto passando, pois aqui era uma sala de aula, ele virou uma agência bancária, tem que passar um duto de ar, não dá para passar por baixo da viga porque tem um fogo, tem que passar no meio da viga. Dá para passar? Não dá? Aonde eu vou passar esse duto ou não? Então, o cálculo estrutural, que não é um engenheiro que fica na obra executando a obra, só faz projeto, desenvolve fundação, vai determinar por onde passa a tubulação elétrica ou hidráulica, por uma viga ou por um pilar. O gerenciador de obras, além disso, também verifica o seguinte: será que o cidadão da elétrica não bobeou, esqueceu, não percebeu que tem uma janela aqui, colocou uma tomada aqui? Então, o gerenciador de obra vai juntar todos os projetos, e hoje com a mecânica do AutoCAD, facilita muito, você joga o plano em cima do outro, para ver se não tem uma porta no meio da sala, se não tem um pilar no meio da sala, uma tomada e outro no meio da janela. Essas são outras atividades além do dia a dia, que vocês terão, vocês estão mais no mesmo curso, pelo menos noções, principalmente estrutura, dessas atividades. Existe, por exemplo, em obra industrial, em obra comercial, começando em obra residencial agora, as estruturas metálicas, os barracões com grandes árvores metálicos. Quem conhece o Moringão, a estrutura lá é uma engenharia maravilhosa. Quem conhece o ginásio esporte de Rolândia, é mais fantástico ainda. Uma estrutura metálica a gente solta no ar. Então o cidadão calculou que tem uma quadra de esporte lá embaixo, que já foi um melhor, não tem nenhum pilar no mercado, não serve. Como é que o pilar fica em pé? O pilar foi um cálculo estrutural de estrutura metálica, completo, para determinar aquilo lá. E aí você determina, inclusive, o quanto aquele telhado do Moringão capta de água, que tem que jogar na rede de água pluvial no dia que chove, dá no temporal, como foi aquele de 11 de janeiro, sem que a água entre no Moringão. Um pouquinho. Mas aqui, esse volume de água que vem a mais, que vai se liberar aqui embaixo,
qual a capacitação, qual a dimensão da população. Então são projetos paralelos ao projeto de estrutura e à execução de obra, que são atividades de engenharia. Fazendo um paralelo bem rápido, todo mundo já pelo médico, você que usa obra, for oftalmologista, tem mais obra que você. O oftalmologista de vocês também é ginecologista? Não. Sei lá, quem já foi no pediatra, mas quem já foi no ortopedista, ele também é cirurgião gástrico. Só que nós, engenheiros, o advogado trabalhista é trabalhista, o de causas cíveis é causas cíveis, o de causas familiares é de causas familiares. E nós saímos da faculdade, vocês se formam daqui 4, 5 anos, 3 anos, com esse negócio de querer fazer tudo. A gente quer fazer tudo. A gente quer fazer o projeto arquitetônico, calcular a estrutura da casa, dimensionar o projeto hidráulico, elétrico, outros, se for o caso, e ainda executar a obra. Quem faz tudo, normalmente não faz nada bem feito. Essa é o caso do oftalmologista, ele não é ortopedista, ele é ginecologista. Então, para grandes obras, o bom cliente não contrata, via de regra, um engenheiro que faça tudo. Uma obra pequena, uma casa de 70, 80, 100 metros, tudo bem. Vamos lá, dá para fazer. Mas uma casa, um sobrado, um prédio, pode ver lá na placa, na frente da obra, tem 5, é que hoje as placas diminuíram muito em Londrina, em função da lei cidade limpa, diminuíram as placas. Mas antes tinha lá uma placa de estrutural, uma placa de cálculo hidráulico, do elétrico, de fundações, quem estava executando a obra, quem fez a arquitetura. Hoje está tudo resolvido numa plaquinha, mas pode ver que tem meia dúzia de nomes lá, quem já foi no prédio, principalmente percebe isso. Então, para verificar que além de fazer o parte estrutural e executar a obra gerenciada, tem uma série de etapas aqui. Seguramente nas obras de industrial que você tem acompanhado no futuro, deve ter essa gama de projetos. E na obra industrial vem os outros. Por exemplo, quem já entrou numa indústria ou num grande estoque que tem aquelas empilhadeiras, bujãozinho de gás atrás, aquela rodinha dianteira da empilhadeira que vira 360 graus parada, a hora que ela vira, acaba com o piso que está embaixo, se o piso não foi projetado para suportar aquele peso com 5 geladeiras em cima que está tirando o estoque, para levar no caminhão e dar aquela rotação de uma taparada daquela vira, 90 graus para lá. Essa rotação que ela dá, ela acaba com o piso. Se o piso não foi projetado por um especialista nisso, para suportar essa movimentação, esse trânsito da empilhadeira do caminhão que entra ou sai. Então, esse é um exemplo. Uma outra situação, então, eu vou falar assim, de algumas atividades de engenharia que não são exatamente obra. Engenheiro que vai trabalhar num barco fazendo asfalto. Por exemplo, todas as rodovias, a famosa PR-445 de Londrina, se tudo der certo um dia vai acabar, ninguém sabe quando, foi projetada por um engenheiro especialista em pavimentação asfáltica. E qual foi o problema? Segundo, isso que eu estou falando, não é informação. Informação oficial, foi publicado, todo mundo que lê a Londrina, antenado notícia, participa das palestras que a Unifil faz no começo do ano, e além daquela palestra de debores e tremores que teve no começo do ano, falaram um pouquinho da 445. Alguém lá fez uma pergunta e falaram que projetaram um viaduto para Londrina imaginando que o solo fosse em Curitiba. O solo de Londrina não é o solo de Curitiba, aqui é terra roxa, argilosa, ela tem um grande volume de vazios. Em Curitiba é um solo mais arenoso, então a compactação do solo em Curitiba é um, do solo em Londrina é outro totalmente diferente. Está causando essa série de problemas em 2 ou 3 viadutos que estão interditados. Já faz um bocado de tempo para encontrar uma solução. Então, pavimentação asfáltica, viaduto, ponte, são atividades de engenheiro civil. Quem entrar na faculdade, na Unifil e qualquer outro curso, a partir do ano que vem, então não é o caso de nenhum de vocês, mesmo que entrou esse ano não tem essa questão, se formou na Unifil, não teve na Unifil disciplina de pontes, não pode trabalhar com pontes, salvo se fizer um curso complementar. Mas vocês que entraram antes de janeiro do ano que vem, tá? Se formam em engenharia, graduados, a princípio, fazem qualquer atividade inerente à engenharia civil. Então, vocês saíram formados aqui para projetar, por exemplo, uma ponte de Niterói. Se alguém aqui vai ter peito para projetar uma ponte dessa, é outra história. E principalmente se alguém vai contratar um recém-formado, sem experiência alguma em fazer uma ponte, para fazer uma ponte com um vão de 30 metros, é bem louco. Mas nós, eu já formado e vocês vão se formar aqui há muito tempo, saem com tudo, estão fazendo analogia com o elétrico está em puro. Então, tem que verificar, quando vocês se formarem, qual é a habilidade que vocês adquiriram ao longo do curso, de 4, 5, 6 anos de curso, algum estágio fez aqui,
alguma disciplina que mais interessou, que o professor foi menos chato, que o estágio deu uma vertente, e se especializar naquela área. E daí eu volto a afirmar que o engenheiro que faz tudo, ou qualquer profissional que faz tudo, na verdade faz tudo mais ou menos.